E se não der certo? Realmente, essa é uma frase que persegue as pessoas, porque tudo que você vai fazer de novo tem um risco, tudo tem risco. E aí, essa pergunta muitas vezes paralisa, né? Você. Olá, colecionadores de resultados! Estamos começando mais um episódio do Lá Dentro com Café, um papo descontraído com temas diversos sobre o desenvolvimento pessoal para a melhoria de vida. Eu sou Fernanda Rainha. Eu sou Flávia Rainha e nós somos o Ladem. Exatamente. E para quem está chegando pela primeira vez aqui, o Lá Dentro com Café, onde a gente discute sobre como conseguir uma rotina leve, organizada, eficaz de resultados. Ou seja, uma rotina com propósito, né? E é sobre esse caminho que a gente discute aqui toda semana e hoje a gente vai falar como se livrar de uma frase que é negativa e ela impede tantas mudanças, né? Tantas boas mudanças de acontecer, que é a famosa frase, e se não der certo? Como se livrar dela, né? Oi, Flá, tudo bem? Tudo bem aqui sim, tirando esse calor infernal, só tipo cozinhando mesmo. Sério? Cozinhando e derretendo. Jesus, é uma sauna ambulante essa terra. Mas vamos que vamos, né? Tem que se preparar Você porque aí tá passando só no calor começo. e eu aqui passando frio, É, né? o calor aqui tá só no começo. E porque tá começando a primavera. Mas, né, nossa, olha, é tempo inteiro suado, não tem banho que resolva. Só dentro da sala com ar-condicionado. E hoje eu tô ao ar livre, que é muito gostoso, né? Eu gosto de estar ao ar livre, mas tem esse ponto negativo, né? Não tem A ar-condicionado, temperatura fica é, passando é calor. ambiente, né? Pois é, vamos voltar aqui ao tema, né? E se não der certo? Realmente, essa é uma frase que persegue as pessoas, porque tudo que você vai fazer de novo tem um risco, tudo tem risco. E aí, essa pergunta muitas vezes paralisa, né? Você. É Sim. muito medo. E se não der certo? É, as pessoas elas querem mudar de trabalho, estudar, começar um curso, um novo projeto, mudar de casa, mudar de país, igual eu, né? Mas sempre vem, né? E se não der certo? E o e se não der certo, ele realmente é como você disse, paralisa e você deixa de concluir a ação, né? E às vezes, o e se não der certo, ele vem também para coisas não tão ruins. Recentemente, um colega do meu marido, que eles trabalharam juntos numa empresa. E aí, recentemente, ele entrou em contato com meu marido falando assim: Ah, recebi uma proposta de trabalho numa outra empresa. Era uma proposta melhor, né, uma vaga melhor do que a que ele tinha, com um salário maior, não muito maior, mas maior. Porém, uma empresa não tão grande como a que ele trabalhava. E aí a pergunta que ele fez, né, para o colega que era meu marido, e se não der certo, né? Ou seja, se eu pensar, ou seja, é uma proposta que é até bom, né? Um trabalho melhor, é uma vaga melhor, só que a empresa não tão estruturada como a empresa que ele tinha. E isso paralisa. O que que você faz, né? Ou seja, até uma coisa que pode ser melhor para você, né, que tem pontos positivos, já te deixa inseguro. Imagina se de repente mudar de trabalho. E É, se eu me que você arrepender, nem tem né? uma vaga ainda, se eu me arrepender, né? Ou, ai, e se eu... Às vezes também coisas... Eu vou viajar. Às vezes tem pessoas que vão viajar para o mesmo lugar todo ano. Todo ano passa as férias no mesmo hotel, na mesma cidade. Você pergunta, mas por que que a pessoa não conhece coisas diferentes? Será que ela não tem vontade, né, de conhecer lugares diferentes? E se não der certo?
né? Porque lugar E se diferente, o lugar for ruim? e se o lugar for ruim, se o hotel lá não acertar, né? E se a estrada for sinuosa, e enfim, é tanto e se, Se o hotel for ruim? né? Que e se chover naquela época, naquela cidade, tanto isso se não der certo, que você vai sempre ao mesmo lugar. Exatamente, acaba ficando no, acaba deixando de ter novas experiências, de viver novas situações, né? Esse e se, né? Ele vem com um pacote, né? E se não der certo, e se eu não conseguir? E se for pior? E se eu me arrepender? É um pacote, né? É, e aí a casa cai, né? Porque o que você faz é conhecido, o e se é desconhecido. Então, o futuro é desconhecido. Por mais Exatamente. programação que você tenha da viagem que você vai fazer, ela é desconhecida. Você não sabe se vai dar certo, se você vai gostar, né? Se o hotel, o carro alugado, o ônibus, o avião, tudo vai atender às suas expectativas. Você não sabe. Então, É uma incerteza, né? o futuro desconhecido é exatamente, é uma incerteza. E é uma E mudança também, né? a dúvida traz medo, né? Medo de arriscar. Sim, o conhecido, o que você já sabe, mesmo que seja ruim, tipo o trabalho maçante, né? O marido que te trata mal, né? Tudo isso você já conhece. Você já sabe o que falar, você já sabe para onde mandar ele ir, você já sabe aonde dormir, você já conhece, mesmo que a situação seja ruim. Sim, Agora, quando é o novo, né? Você vai ter que aprender de novo, é um desafio, né? É incerto. exatamente. É o famoso pagar para ver. É. E nem sempre a É, gente e quer por pagar, conta, né? e por conta disso, as pessoas ficam estagnadas, né? Melhor ficar onde está. E isso é ruim, porque você acaba deixando de viver coisas boas, porque e se você não gosta do trabalho, né? E se a rotina que você tem é exaustiva? E se você se sente sobrecarregada, né? E se você se sente perdido? Ficar estagnado quando está numa situação dessa não é uma boa ideia, né? Eu volto aqui a falar dos mesmos exemplos que eu dei. E se você perde uma grande oportunidade de ter uma nova função numa nova empresa e conhecer novos amigos, né? E se você deixa de conhecer lugares diferentes porque por medo de arriscar, né? Muitas vezes, essas oportunidades que você pode perder, você deixa de conhecer um melhor amigo, uma esposa, um esposo. Você perde oportunidades que podem ser incríveis na sua vida, né? Exatamente. É estar aberto ao novo, né? É uma mudança de mentalidade também. Sim, com certeza. E ela é extremamente importante você pesar isso, né? Porque será que é isso que você quer mesmo, deixar de ver novas oportunidades que a vida pode trazer, né? Por um simples medo do desconhecido? É algo para se Exatamente. pensar, pesar na balança, né? Com certeza. E como se livrar, né, Flá, dessa frase? Será que tem algum jeito de a gente se livrar dela? Essa é a grande chave. O que que a gente pode fazer para aliviar essa, esse medo de a gente não arriscar e aproveitar algumas oportunidades que a gente pode ter? Porque essa coisa de arriscar, ela não é só para coisas grandes, né? Como a gente tem dado exemplos aqui de mudar um emprego ou até mudar de cidade, mas coisas pequenas também, né? Aí eu queria mudar o visual, quero cortar o cabelo. Ai, mas será que eu corto? E se fica feia? Então, assim, E eu se não der cortar. certo? E se não der certo, né? E se, ou seja, é uma coisa pequena, e às vezes até essas coisas pequenas você deixa de fazer na sua vida,
né? A gente não está falando só de coisas grandes, né? Ai, eu vou comprar o carro. Ai, mas eu quero tanto um carro, mas eu vou me descapitalizar. E se eu ficar sem dinheiro e tiver uma emergência, né? Ou Exato, seja, são coisas que você pode fazer, mas às vezes você fica paralisado por um medo desconhecido, o futuro que você não conhece, né? Só que ao mesmo tempo, exatamente. você perde a chance de cortar o cabelo e ficar mais linda do que você já é. Você perde a chance Exatamente. de conseguir um super desconto no carro e você comprar o carro ou aparecer uma oportunidade melhor e você não ficar tão descapitalizada como você imaginou. Você perde essas oportunidades. Então, como você perguntou, o que que a gente faz? Qual que é o segredo para ajudar essa questão do isso não dar certo, para você ficar forte e conseguir enfrentar isso? Conta aí, Nanda. Eu acredito que hoje mudou, né? Acho que o primeiro a gente já deu spoiler lá no começo, porque eu acredito que todos os ladens com café, o segredo seja esse, que é ter uma rotina com propósito, né? Porque quando você tem a rotina com propósito, o amanhã ele passa a ser conhecido, né? Por mais que você esteja vivendo algo que é desconhecido, que você ainda não viveu, se você tem aquele propósito, ele passa a ser conhecido. Então, o amanhã não é tão um ponto de interrogação assim, né? Então, acho que a rotina com propósito, ela é uma das do- é o primeiro passo, assim, para a gente desconstruir essa frase na nossa vida. Porque quando eu tenho o propósito que eu quero, eu não tenho mais medo, né? Eu quero que aquilo aconteça. E eu acho que um segundo segredo aí para tornar a rotina com propósito eficaz e romper o medo de vez é o planejamento. Porque quando você planeja, você tem os passos do que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer, né? Numa viagem, por exemplo, igual você falou, como exemplo, eu sei o horário que eu vou chegar, aonde eu vou chegar, que transporte eu vou pegar para chegar até o hotel, por exemplo. Como que eu vou fazer o turismo? Ou seja, é tudo planejadinho, né? Então, dessa forma, torna aquele desconhecido mais leve, mais tranquilo. É como se você tivesse o desconhecido sob controle. É como eu vejo também que é como você fizesse um preparo, né, para aquele desconhecido. É a mesma coisa da receita, né? Então, assim, você vai preparar aquela receita. Então, você vai primeiro ler a receita, você vai é, separando os ingredientes, colocando um em fileira ao outro, aí você vai juntando-os, né? Então você tem como se fosse um passo a passo, né? Que você vai fazendo, que isso é o planejamento. Você vai fazendo esse planejamento, Exato. e isso, ao mesmo tempo que você está se planejando, se preparando para quê? Para o novo, você vai criando junto com isso uma motivação, um desejo de ver aquele bolo pronto, um desejo, né, de cortar o cabelo. E é exatamente isso, é você ir preparando aquela coisa quando você já tem uma ideia, quando você quer, almeja alguma coisa, então você tem um desejo, e aí você vai, que é o propósito, e aí você vai se planejando, que é montando a sua estrutura para que aquilo tenha menos impacto possível, né? Então, como? No caso vou usar os exemplos que eu dei. No caso do emprego, com uma vaga melhor, um salário melhor, mas uma empresa não tão estável.
pesquisa mais sobre essa empresa. Veja Exatamente. mais, né? Converse com alguém que trabalha lá dentro, faça uma entrevista, faça outra, converse com outros amigos. Esse cargo é realmente o que você quer, né? Essa é a forma de você ir se planejando, se preparando para a tomada de decisão, né? É cortar o cabelo? Vê mais Exatamente. fotos, procura a inteligência artificial que aplica aquele corte no rosto como o seu, né? Você vai Hoje em dia você tentando, pode até ver o antes, né? você vai se preparar para aquela execução. E assim, agora, o novo é sempre o novo, né? Sempre que você vai dar o passo, toda escolha implica em perdas, né? Então, assim, o novo é sempre o novo. Para você comprar o carro novo, você tem que dar tchau pro velho. Então, sempre vai haver uma mudança. Para você trocar a vaga do trabalho, você vai perder a vaga que você tem, né? Então, isso vai acontecer. De um modo ou de outro, né? O luto vai acontecer, né? Vai ser uma mudança. Mas essa forma de preparo, né? Quando você liga o desejo que você realmente quer, que é o seu objetivo, que é o seu propósito, junto com o preparo disso, que é o planejamento, o impacto é melhor. E aí você Sim, consegue desfrutar, né, do bolo, né, numa metáfora, assim, sem ficar preocupado tanto com as calorias dele, né? Você simplesmente desfruta aquele bolo que você preparou, né? exatamente. É porque a tomada de decisão fica leve. Porque por que que você tem o medo do risco? Porque é 100% desconhecido. Agora, uma vez que você tem o controle dele na palma da sua mão, fica mais fácil. E com isso você consegue também decidir. Nossa, vai ter piscina, né? No caso de um hotel. Nossa, piscina, ótimo. Nossa, perto da praia, ótimo. Nossa, é o que eu queria. Ponto, né? Fica mais fácil de decidir quando você pesquisa. E assim é, Sim. como você disse, com o emprego, porque quando você pergunta para colegas, você vai lá ver palpável e não torna, torna conhecido, né? Não fica mais tão desconhecido. E o risco passa a ser menor, passa a ser, vamos lá ver, né? Porque mesmo a rotina conhecida, ela acontece em situações, acontecem imprevistos, acontece, tem dias que não sai exatamente como a gente queria, mesmo fazendo a mesmice da nossa rotina atual, né? Então, o desconhecido, quando vai ter ali alguma surpresa, vai ter a surpresa, mas passa a ser bem-vinda, né? Porque você já está naquela fase positiva, né? De, não, eu quero isso sim. Então você vai positivo. E esse é o principal, né? Você ir positivamente, aberto ao que vem, e aí não tem como não dar errado, né, Flá? É bem essa questão de atender a expectativa. O planejamento faz conseguir atender a sua expectativa e você evita a frustração, né? Você planeja a viagem, você pesquisa o hotel, você vê que tem uma piscina, você vê que tem um escorregador. Quando você chega lá, às vezes você vai ter algumas surpresas, né? Porque as fotos elas enganam um pouco, né? Mas você fez um planejamento, né? Então você pode não superar a expectativa, mas ele atende porque você viu tudo que tinha ali, né? De repente você chega lá e vê, nossa, a piscina não é tão limpa quanto era na foto. Então é algo que não vai te deixar mal, né? Que não vai te frustrar, porque tinha a piscina e tem o escorregador, ele atende a sua expectativa, né? Então, essa coisa de você evitar uma frustração, nossa, isso aí é bárbaro. É bárbaro, né? É o segredo para
se livrar da frase e se não der certo, né? Para não deixar ela atrapalhar mais a rotina atual. né? Não deixar, porque ela impede muitos desejos da gente, tanto desejos Sonhos, pequenos né? como pintar uma unha de uma cor diferente. Eu conheço uma pessoa que só pinta daquela cor, né? Mas ela mais atrai, ela vê a cor diferente da unha de todas as outras mulheres. Nossa, olha que cor diferente, olha essa, olha essa. Mas por que que você não experimenta? Ah, não. Tenho medo. E se não der certo? Né? Então, assim, Exato, o e se não der certo também lhe atrapalha coisas pequenas, como uma simples troca de cor da unha, que para aquela pessoa é algo importante. O medo é tanto, né, que ela não consegue nem sim, mudar a cor do esmalte. Então, você refletir sobre essa questão, né, de objetivo e de pensar, né, você se planejar, mas então eu levo duas alternativas de cor. Se não der certo aquela, eu mudo para outra, né? Então, a exato, forma de você se planejar, isso te dá força, faz você ter mais coragem de conseguir enfrentar, né? E fazer uma mudança, é, ou realmente atingir aquele seu objetivo sem sofrer a frustração, por exemplo, né? exatamente. É o propósitos pequenos, como você falou aí da unha, assim como propósitos grandes também. Por exemplo, eu que queria ter a experiência fora do país e, e sempre vinha, né? Mas e se não der certo? E se eu não aprender o idioma? E se eu não arrumar um emprego? E se eu não conseguir? É o e se que paralisa e não deixa você seguir. E olha que eu conheço muitas pessoas que quando eu falo, eu moro na Alemanha, as pessoas falam, ai, nossa, eu queria muito ter uma experiência fora do país. E é algo que fica, né? Fica por acontecer pelo medo do e se não der certo. Afinal, é uma mudança grande realmente, né? São muitas mudanças, não é como mudar a cor da unha, né? Do esmalte, no caso. Mas com planejamento é possível, né? Com planejamento e principalmente com propósito, é possível. Sim, com certeza. Tá aí o seu exemplo, e eu também tenho vários exemplos aqui para dar, da minha vida também. Então, assim, com planejamento tudo funciona. Sim, é fácil de executar. E é não que o planejamento vai fazer dar certo, mas as chances de dar certo e as chances de você lidar com o que não dá certo fica muito mais fácil. O executar precisa, né? Tem que executar. Precisa comprar passagem e precisa vir para cá. Né? Mas você fica mais preparado, como se estivesse mais preparado para as situações que você não tem como controlar, né? Exatamente. É isso aí, é uma excelente pergunta e eu espero que a partir, né, de hoje você reflita essa questão, de repente avalie o seu propósito, né, e qual que é seu propósito, para montar um planejamento de rotina para conseguir chegar nele sem ser vítima do e se, né? E se não der certo. Ser vítima, estar no Exatamente. lugar de Sem vítima, deixar a frase e se não der certo, ah, atrapalhar. você estar no lugar É de isso. vítima dessa frase é um lugar muito ruim de estar. É melhor sair. Melhor É sair. porque perde de realizar, né? Perde a É, oportunidade de realizar. e a gente está aqui para te ajudar a construir uma rotina com propósito e planejamento para chegar, você atingir os seus propósitos. Então, fique ligada aí, né? Se inscreva no nosso canal, que toda semana a gente traz conteúdos, né? Para te ajudar a construir uma rotina com propósito e não ser vítima de você mesma.
E qualquer história que você queira compartilhar, É isso compartilha com mesmo. a gente. A gente está aqui para ouvir. Eu adoro ouvir as histórias. A gente às vezes conta a história das pessoas aqui que serve muito de exemplo, né? De vida, assim, de experiência para outras pessoas. Eu gosto muito de história porque eu me inspiro também em muitas pessoas e aprendo muito com as pessoas. Então, se inscreva no nosso canal, comente, conte a sua história, ajude outras pessoas e é isso. Vamos crescer juntos, chegar no propósito junto. É isso aí. Obrigado, Flá, por mais um papo e, e a gente se vê na próxima semana. Propósito dessa semana atingido com sucesso. Até a próxima É isso semana. aí. Até. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.